Muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Fitness Podcast. E, gente, eu tô feliz hoje com o convidado que a gente tá recebendo. Hoje a gente vai trocar muita ideia e vai conhecer a história do coach, né, do treinador de remo olímpico Paulo Praz, que tem aí um currículo gigantesco e de muito peso. Paulo Praz, seja muito bem-vindo ao Papo de Fitness nesse nosso 9º episódio. Beleza, Daniel, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Eu acho um projeto incrível esse novo projeto do Papo Fitness. Estou aqui à disposição para trocar experiências, compartilhar experiências e aprender com vocês, aprender com todos sobre todas as atividades que se desenvolvem dentro desses papos aí que vem em frente. Vamos lá. Legal, Paulo. Bem-vindo. Fica super à vontade, você tá em casa. E para você que tá ouvindo esse episódio, você não pode deixar de seguir o Papo de Fitness Podcast no Instagram, de se inscrever no nosso canal do YouTube, é super importante. E ó, mais importante que isso é você enviar o seu feedback. Eu digo a cada episódio que a gente tem um compromisso de melhorar cada vez mais, de trazer informações melhores. Inclusive, você pode mandar pra gente uma mensagem de quem é a pessoa, né, a celebridade, o atleta, o treinador, enfim, que você quer ver aqui no Papo de Fitness pra gente entrar em contato com essa pessoa e fazer o convite pra ela. Tá certo, gente? O Papo de Fitness é pra vocês e é de vocês, certo? Paulo Praz, vamos embora, gente. Paulo Praz, ele tem nada mais e nada menos um currículo de peso e nesse currículo ele tem ali uma chancela da Olimpíada de Atlanta em 1996. Porém, antes da gente chegar a falar das Olimpíadas, Paulo, se apresenta pra galera aí, o que você faz da vida, quem é o Paulo Praz, né? O que te levou aí essa caminhada de chegar até a Olimpíada em 96? Ok, vamos lá então, Daniel. A minha vida, desde muito jovem, né, sempre foi ligada aos esportes, né? Mas, especificamente, eu me envolvi com o remo, porque o meu pai era remador, né? E me fez conhecer alguns clubes de remo e me colocou para remar. Eu queria remar e acabei começando a remar. Então, era envolvido em atletismo, na escola, corridas, e depois fui para o remo. Mas eu era muito pequeno, né, a estatura pequena, e comecei a treinar muito para tentar crescer, para desenvolver, para os remadores normalmente são atletas altos. E eu lutei bastante nesse período de jovem, aí, comecei com 13 anos de idade, lutei bastante para ser um bom atleta, consegui chegar até um vice-campeão brasileiro de remo, né, na categoria júnior até 18 anos, e alguns campeonatos estaduais. Mas depois eu me dei conta que eu tinha que mudar o caminho. Eu já tinha experiência de atleta, né? Uma experiência de treinar forte, tentando conseguir resultado, mas eu fiz uma análise geral e me dei conta que eu não poderia seguir com o atleta para ter mais resultados. Eu queria mais resultados. Eu tinha uma vontade de aprender e de crescer mais. Então eu resolvi começar a aprender, começar a desenvolver o trabalho de instrutor, começar a trabalhar com remo. E fui convidado para trabalhar em escolinhas de remo, para dar aula, no começo, né? Estudando educação física e começando a dar aula. E aí fui seguindo para treinador, e aí foi em frente. Mas quer dizer que você tinha aí um desejo, uma vontade, né, antes de ir para essa caminhada como treinador, de ser um bom atleta, né, de representar a sua cidade, o seu estado, o seu país como atleta e não vingou. É isso? Sim, com certeza eu tinha esse desejo, né, como o jovem quer competir, que é competitivo, né, ele quer ter resultado, quer competir, quer vencer, né, quando se é competitivo. Só que eu me dei conta disso, né, ainda bem que eu me dei conta a tempo, né, que quando eu tinha 18 anos, um pouco antes até, eu me dei conta que a minha estatura não colaborava para isso, né. E o quanto isso é importante, né, Paulo? A gente, enfim, aqui no podcast a gente fala de empreendedorismo, a gente fala, né, de gestão, a gente fala de esportes, enfim, mas o quanto é importante a gente ter esse autoconhecimento, entender que às vezes o que a gente deseja, o que a gente está buscando não faz sentido para a nossa vida, né? Claro, eu vou te dar um exemplo, a gente vai chegar lá nesse ponto da minha vida, né?
mas eu fui administrador de um grande clube de esportes, né? E o que eu aprendi muito lá é que a gente tem que escolher as pessoas, tem que colocar as pessoas no lugar certo, né? Aquilo que ela pode desempenhar mais. Então, se ela não está no lugar certo, o desempenho vai ficar aquém, né? Eu não podia ser atleta de remo, mas eu podia ser um bom treinador de remo. Então, vai buscar aquilo que tu pode ter mais resultado. A mesma coisa acontece com uma pessoa que em determinada atividade profissional não consegue desenvolver, mas tem um bom resultado na atividade que faz, né? Então, fica no seu lugar, no lugar certo, né? Às vezes a gente faz uma promoção, aconteceu isso na gerência de esportes, quando eu trabalhei lá, eu promovi um cara que eu achava muito bom e promovi ele para um lugar errado. Eu dei uma promoção, uma vantagem profissional para ele e acabei botando ele na rua, porque ele não. Depois eu descobri que ele não tinha capacidade para aquilo. Então, resumidamente, colocar as pessoas na hora certa e no local certo, né? Para que desenvolvam as suas habilidades, as suas qualidades, tem o desenvolvimento do seu feeling, né? Cada um dentro do seu perfil. E uma coisa que eu gosto muito de refletir, Paulo, no mundo, né, que eu vivo aqui, no mundo empresarial, né, o business em si, é que vocês já pararam para pensar, gente, que nem toda empresa se tornará líder de mercado, se tornará o principal player, né? Vai receber a medalha de ouro e tá tudo bem nisso, porque tem espaço para todo mundo. Cada um no seu devido lugar, cada um, né, cumprindo com as suas tarefas. No seu momento. No seu momento. Exatamente. E aí, então, com 18 anos ali, você se deu conta, teve o estalo de falar, putz, ser atleta não é para mim. Sim, eu me dei conta que é o seguinte, eu tinha que parar de competir. Eu podia treinar, me manter em forma, mas não treinar como um atleta de alto rendimento. Era treinar porque eu gostava de remar, porque eu gostava de fazer uma atividade física, mas eu tinha que me dedicar a estudar, tinha que me dedicar a aprender com treinadores. Eu sempre usei uma oportunidade de colar nas pessoas certas, né? De estar com bons treinadores do lado, de buscar bons treinadores, criar oportunidades para estar ao lado de pessoas que sabiam muito daquilo que eu queria me tornar, que era um treinador de remo. Então, eu foquei nisso. Foquei em aprender, errar, até aprender e ter resultados. Né? E foquei, e tive uma ascensão rápida até, de 18 anos para frente, tive uma ascensão bem rápida, né? Pô, que legal, Paulo. E olha só, quando você decidiu, quando você era atleta, você já pertencia a um clube? Como é que foi essa trajetória, dessa virada, assim? Você fala, cara, não vai rolar ser atleta, então como é que você chegou a se tornar treinador? Beleza, olha só, eu comecei a remar num clube muito pequeno, num clube pobre e muito pequeno, que era o clube que o meu pai remava, que na época que ele remava era muito grande. Ah, então quer dizer que o remo vem de família. Vem de família. E aí era o Barroso o nome do clube, né? Clube de Regatas Barroso. E eu passava remando por uma ilha, que é perto de onde eu moro hoje, onde tinha o grande clube do Rio Grande do Sul, que é o Grêmio Náutico União, né? Não tem nada a ver com o Grêmio Porto Alegrense. E é um clube imenso, um clube muito grande e muito forte, que tinha muitos resultados, que se profissionalizou, que formou uma empresa. O clube é uma empresa, esse Grêmio Náutico União, e eu passava remando ali. Quando eu passava na frente, eu ficava todo bonitinho remando, vou passar na frente dos treinadores aqui do outro clube, porque eu quero um dia chegar nesse clube. E foi rápido. Em um ano eu consegui sair do clube esse menorzinho e ir para o clube maior, porque eles precisavam de um cara que soubesse também manejar o leme, ser quase que um treinador. Então eu era pequeno, podia ser um timoneiro e podia ao mesmo tempo remar. E aí eu tive uma oportunidade neste clube com os Master. E fui para esse grande clube que é o Grêmio Náutico União. Esse clube é o responsável por todo o desenvolvimento da minha carreira. Olha, eu te diria que muito também de base assim, de construção pessoal, de aprendizado, eu aprendi muita coisa na minha família, mas eu fui para esse clube muito cedo, fui com 14 anos. E eu praticamente morava no clube, eu ia fim de semana para casa. Tinha muito envolvimento com o remo, aprendi muito com muitas pessoas, assim, grandes administradores do clube, que são grandes administradores de empresas do Rio Grande do Sul, né? Biderman, Baiar, Nascimento, são pessoas que marcam ainda, na minha época alguns deles são vivos, que me desenvolveram, me deram uma oportunidade, eu cavei também, eu busquei a oportunidade, mas me deram a oportunidade de desenvolver.
como treinador e como administrador esportivo, porque eu tenho uma empresa de administração esportiva, do qual, depois de treinador, eu virei administrador desse mesmo clube, né, como gerente de esportes. Eu fiquei lá de 1979 até 2000, depois eu retornei em 2002, 2004, tenho uma vida Uma toda carreira dentro, gigantesca dentro do clube, né? dentro de um mesmo clube. Foi o meu primeiro emprego e foi, na realidade, o único emprego, né? Depois eu fui ter empresa, né, pessoal. Mas foi fantástico, a minha formação toda lá. Eu devo toda a minha formação e as oportunidades, né, que me deram e que eu também lutei por elas, foram dentro desse clube. Todo o caminho para a Europa, todo o caminho para cursos, todo o caminho para desenvolver resultados, e eu retribuí isso, né, porque aí vem todos os resultados que a gente obteve, tanto comigo e com a minha equipe. Eu não fiz nada sozinho, tinha uma equipe, né. Certo. Paulo, uma curiosidade minha. A gente sabe que para um atleta se tornar um atleta olímpico, ele precisa competir e alcançar os índices lá, né? Ele precisa conquistar resultados. Como é que se torna um treinador olímpico? Beleza, conquistando resultados, mas como é que isso é medido? Como é que acontece essa escolha? É uma escolha muito mais de resultados ou uma escolha talvez mais política? Uma situação delicada, tá? Vamos pensar assim, vamos dividir em duas partes. Tá. Para se tornar um treinador olímpico, no meu ponto de vista, eu falo isso nos meus cursos, né? Que eu gosto de falar a primeira parte do curso, formação de treinadores e formação de consciência de atletas, né? Para se tornar um treinador, né, olímpico, para se tornar um bom treinador, seja qual for o esporte que for, precisa de alguns pontos fundamentais, né? Em primeiro lugar, eu sempre falo, precisa muita disciplina, muita dedicação, precisa estudar, precisa buscar formação e cursos específicos, precisa ter experiência, um pouco como atleta e depois como treinador, e essa experiência requer errar, até acertar algumas vezes, né? Muito mais erros do que acerto. Depois de toda essa experiência, esse estudo, essas formações com curso, anos disso, 10 anos, vamos imaginar, depois obter resultados relevantes, porque tu tem que comprovar os resultados relevantes que tu tem. E não adianta ter uma vez só, porque uma vez só pode ser que tu tenha um atleta excepcional. E aí foi o atleta que teve o resultado ou foi o treinador que levou o atleta ao resultado, né? Quando o treinador tem mais resultados com vários atletas, aí, opa, onde esse cara vai ele tem resultado? É o treinador, tá? Não é só o atleta. Existe uma composição, atleta-treinador, é claro que existe isso tudo. Mas então tem que obter essas fases e tem que seguir aprendendo sempre. Entender que sempre é um aprendizado. Que cada momento ele vai errar e vai aprender. Só que isso é a parte que eu estou te dizendo assim do fundamento para se seguir e para se ser um bom treinador. Todas essas experiências, esses estudos, competições internacionais, resultados a nível nacional, resultados internacionais, e assim soma. X vezes campeão brasileiro, depois sul-americano, pan-americano, medalhas, e consequentemente chegaram ao ápice de mundiais e de Olimpíada, né? É um processo, é todo um caminho. Só que neste processo aqui no Brasil e em alguns outros países existem questões políticas, e aí complica, né? Existem questões políticas em vários esportes, muitos treinadores que se sentiram prejudicados por isso, ou atletas mesmo, e tem exemplos diversos, né, de todos os esportes. Eu trabalhei como gerente de esportes com 9 esportes olímpicos, então tive contato com 9 confederações, né? É bem delicado, existem situações que são muito bem organizadas e muito claras, e existem questões políticas que podem te tirar do esporte. Comigo aconteceu isso, né? Na realidade aconteceu uma questão política que eu fui afastado. Na Olimpíada de Sydney em 2000. Olha só. Infelizmente, né, a questão política em si, aí você falando de uma questão política nacional brasileira, é sempre um assunto complicado, delicado. De se tratar, né? Complicado. Mas Paulo, você começou ali, então você, decidiu, não sou mais atleta, não serei mais atleta, não treinarei como um atleta de performance, teve a oportunidade ali, né, começou a migrar como um treinador. E como é que foi essa sua escala? Como é que você sempre buscou conhecimento? Como é que foi esse desenvolvimento do Paulo treinador? Bom, essa escala foi, como eu falei inicialmente, foi colando, né, estando próximo de treinadores
bons, de excelentes treinadores. Então, no União, eu tinha a oportunidade seguinte, tinha um treinador carioca, que era do Vasco da Gama, que saiu do Vasco e foi para o Grêmio Náutico União, e os clubes mais poderosos do Brasil estavam no Rio de Janeiro. Era Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, e depois os clubes do Sul, de Santa Catarina e o Grêmio Náutico União. Esse treinador foi contratado em 85, né? Em 84 eu comecei a ser professor de escolinhas, só dar aula para escolinhas, e esse treinador chegou em 85 no clube, no Grêmio Náutico União. Eu era professor de escolinha, acima de mim na hierarquia tinha o técnico auxiliar e técnico de júniores, de atletas até de 18 anos, e acima dele tinha o técnico principal, que era o Arnaldo, esse treinador carioca, que era o técnico que comandava todas as equipes, que buscava os atletas das equipes de baixo e levava o clube a um desenvolvimento. Esse treinador trouxe um sistema de treinamento moderno, um sistema de treinamento muito diferente do que se fazia aqui no Rio Grande do Sul, né, que era muito ruim o que se fazia aqui. E a gente começou a desenvolver, começou a ganhar competições, ele começou a ganhar competições com os atletas daqui do Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? Em 85, eu entrei em 84 na escolinha, em 85 para 86, ele teve desentendimentos com o treinador auxiliar. E eu passei a sair na lancha com esse treinador principal como motorista de lancha. Acompanhar todo o treinamento dos atletas principais como motorista da lancha dele, como um ajudante. E com isso eu estava aprendendo, né? Eu estava colado com um dos melhores treinadores do Brasil e estava aprendendo. E aí eu segui ali e o treinador auxiliar foi demitido. E esse treinador principal me convidou para que eu assumisse a posição de treinador auxiliar. E aí se contratou outras pessoas para professor de escolinha, e eu assumi em 86 como treinador auxiliar. E aí segui com o Arnaldo por mais um bom tempo, até em 88 eu assumi a equipe principal, e ele foi afastado do clube, ele saiu, e eu segui como treinador do União depois de 88, como treinador principal, né, de 88 até 2000. Esse foi o caminho inicial. Que legal, Paulo. Tá. Esse treinador também é importante, ele me abriu uma oportunidade de curso, né? O primeiro grande curso que eu fiz com o Nielsen, com um dos melhores treinadores do mundo, foi porque o Arnaldo tinha o curso, tinha a inscrição do curso e já tinha feito o curso com o Nielsen. E ele disse, não, quem sabe tu vai. O curso era na Argentina, eu não tinha grana para ir, eu vendi o que eu tinha, e pedi uma autorização para o clube para me ausentar por um período, era uma semana na Argentina, e eu fui para a Argentina, fiquei hospedado em clubes lá, e foi o primeiro curso que eu fiz com um dos melhores treinadores de remo do mundo. E esse treinador, o Nielsen, né, Thor Nielsen, consequentemente, eu passei a seguir ele por muito tempo em muitos cursos. Essa foi a minha primeira Esse treinador de origem? É um norueguês. Norueguês. E para minha sorte também ele falava 6, 7 línguas, então ficava muito fácil de conversar com ele, né? Ficava tranquilo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse início da sua história é o quanto você surfou as oportunidades, né, que apareceram, né, que você realmente aproveitou. Porque vamos analisar aqui, trazendo para os dias de hoje, né, Paulo? As pessoas, elas buscam, não vamos generalizar, obviamente, mas a grande maioria das pessoas, elas buscam as coisas mais mastigadas, né? Elas buscam facilidades. Facilidades, exato. E aí, quando você trouxe algo que me chamou a atenção, você trouxe assim, tipo, surgiu a oportunidade para eu ser o piloto da lancha. Se você olhasse só para esse ponto, eu vou ter que pilotar a lancha, sei lá quantas horas por dia, que trampo chato, que coisa. Mas na verdade. Não, eu não ganhava nada por isso. Era uma oportunidade que eu tinha. Eu ganhava como professor de escolinha. Eu acredito que você olhou pro ponto de, cara, eu vou poder estar do lado durante X horas do treinador principal para aprender com esse cara. Né? Basicamente, exatamente, 5 horas, 6 horas por dia, eu estava com um dos melhores treinadores do Brasil e com os melhores atletas do Rio Grande do Sul, que depois se tornaram campeões brasileiros, com o treinamento desse cara, acompanhando dia a dia o treino dele. Isso não tem preço, isso é um curso que não tem explicação. Não tem curso que te dê isso. E mais uma vez eu falo, né? A gente traz para os dias de hoje e a gente percebe que essa geração, né? Às vezes eles deixam passar tantas oportunidades, tantas formas e jeitos que vão fazer eles evoluírem,
né? Profissionalmente falando mesmo, digo nem tanto como ser humano em si, mas assim, profissionalmente falando, e eles não dão valor. Exatamente Não, como a Carla colocou aqui agora, eles não dão exato. valor à oportunidade. Por quê? Porque eu não vou ganhar nada em troca. Porque não, você vai ganhar conhecimento. Você vai estar do lado, sabe, dos mais fodas do nicho, do que for, que no teu caso, naquele momento, era esse treinador, né? Daniel, me permite te contar uma história que Com envolve... certeza. Quando eu estive agora em Londrina, eu comecei o curso de Londrina falando sobre exatamente essa palavra que você falou aqui, aproveitar oportunidades. Então, o que eu disse para eles? Eu contei uma história, que é o que eu vou contar agora para vocês, da qual eu aproveitei cada momento da minha vida e aproveito cada momento da minha vida como se fosse o último. Eu estou aqui nesse papo com vocês aqui com uma satisfação enorme. Eu gosto de fazer isso, gosto de falar do meu trabalho, gosto de falar das minhas experiências. Então, é como se fosse o último momento da minha vida. Eu tenho que aproveitar cada segundo. Mas por que eu estou contando isso? Porque oportunidades acontecem e às vezes a gente monta, a gente cria, a gente arma essa oportunidade sem saber. E em 85 para 86 eu conheci um treinador espanhol que estava em Porto Alegre. Tá? Um treinador de remo espanhol que estava lá fazendo um curso de medicina esportiva. E foi assim que eu abri o curso em Londrina. Esse treinador espanhol se tornou meu amigo. Eu dei apoio para ele no Rio Grande do Sul, porque na época a inflação era galopante. E ele perdeu metade da bolsa de estudo dele. E como eu tinha um acesso bom dentro do Grêmio Náutico, eu coloquei ele como se fosse um atleta. Ele dormia no clube, ele deixou de alugar o apartamento, dormia no clube e ganhava a alimentação do clube. Eu consegui a autorização do clube para isso. Em contrapartida, ele me ajudava como professor de escolinha a entender um pouco sobre o remo internacional da Europa. Ele era um espanhol. Eu aprendia um pouco de espanhol com ele e ele aprendia um pouco de português comigo. Isso se passaram 1 ano e meio, quase 2 anos, e ele ficou com esse apoio que eu consegui para ele dentro do clube. Ele era um professor, um treinador de remo, e ele voltou para a Europa, voltou para a Espanha. E naquela época a gente não tinha esse contato que a gente tem hoje, essa facilidade de contato imediato. A gente mandava carta, mandava cartão, se comunicava raramente por telefone, que era caríssimo, né? E esse meu amigo, a gente se encontrou em alguns campeonatos mundiais e tudo, e ele evoluiu muito na Espanha. E ele se tornou depois administrador do maior centro de treinador de remo, do maior centro de treinamento de remo do mundo, um dos maiores, em Sevilha. E ele me abriu a oportunidade 10 anos depois de estar lá, ele retribuiu tudo isso que eu fiz por ele, de estar lá com ele em Sevilha, treinando várias vezes com os melhores atletas de remo e melhores treinadores de remo do mundo. Em Sevilha, passando 3, 4 meses lá, eu acho que 4 ou 5 vezes, né, que eu fui em alguns anos para lá, em competições, com a oportunidade que ele me abriu. Então, vejam bem, eu aproveitei uma oportunidade de ajudar um amigo, eu me dediquei a aprender, mas eu não imaginava nunca que eu ia ter um retorno fantástico como esse, que foi a abertura, foi a grande porta que se abriu na Europa para mim. E foi através de busca de oportunidades, de contato, de relacionamentos, de colar em pessoas, de trabalhar com pessoas, de dividir, compartilhar oportunidades. E isso me levou em frente, por isso que ele me falava sempre assim, ele faleceu há pouco tempo, era um grande amigo meu, e ele me disse assim, Paulinho, aproveite cada segundo como se fosse teu último segundo de vida. Então, isso é que eu falo em oportunidades, a gente tem que buscar. A gente tem que cavar oportunidades, claro que a gente vai errar, a gente vai criar um projeto e não vai dar certo, a gente vai criar outro e não vai dar certo de novo, até a gente criar alguns outros projetos que vão dar certo, mas aproveitando sempre as oportunidades que aparecem. As oportunidades que aparecem e que aparecem para todo mundo de formas diferentes, obviamente, em momentos diferentes. Tem que perceber quando ela aparece. Exatamente. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado, porque às vezes a gente, né, tem objetivos, aí todo mundo tem objetivos, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem metas, de certa forma, em vários setores da vida, mas as pessoas elas não estão atentas ao que a vida está presenteando ela, né? Eu entendo que essa oportunidade que você teve ali foi um presente da vida perante o que você estava reverberando, o que você estava agindo já como treinador da escolinha, a sua dedicação, a sua entrega, e que abriu essa porta para você, que você poderia ter dito, não, obrigado, estou bem aonde eu estou. Outro aspecto muito importante, até comento muito com a minha filha, que eu sempre busquei o local onde eu trabalhava, eu tratava como se fosse meu. Eu defendia o clube, a estrutura, a empresa, como se fosse minha. Então, eu tinha todo um cuidado especial em fazer uma entrega boa de trabalho.
esse comprometimento eu vejo que é muito difícil nos dias de hoje. Às vezes esse comprometimento do jovem se envolver como se fosse seu, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas pensando nos direitos e esquecem um pouco dos deveres. Então eu acho que tem que haver um equilíbrio nisso, né? E uma dedicação incrível. A minha filha começou a trabalhar, eu tive um papo com ela, disse para ela assim, filha, pensa o seguinte, te coloca à disposição. Faz mais do que você precisa fazer, que aí você vai ter oportunidade. Se não tiver oportunidade nessa empresa que está começando, em outra vai ter. Em quem enxergar o teu potencial e quem enxergar a tua vontade de trabalhar, vai ter oportunidade. Exato, concordo perfeitamente com isso. E aí você foi pra Argentina lá, você fez o curso uma semana e... Oi. Sim, fui pra Argentina, fiz uma semana lá com o Nilson, eu era um dos treinadores mais jovens. Quantos anos? Isso foi em 85, né, com 19 anos, e era o treinador mais jovem, pequenininho, né? Então era o Paulinho, o Nilson me chamava do Paulinho. E só pra galera entender, quanto você tem de altura, Paulo? Eu tenho 1,70. 1,70. Qual é a média da altura de um atleta de remo olímpico? 1,90. 1,90 pra cima. 1,90. Você era nanico mesmo pra remar. Nanico, exatamente. É como eu falo, eu andava um nanico no meio dos gigantes. Né? Então... Teve categorias, né, criaram uma categoria para peso leve, para remadores menores, que até teve remadores menores do que eu, mas extremamente mais fortes também. Não... Eu fui para o caminho certo. Eu acredito que eu fiz o caminho certo. Eu tinha que passar dentro da sua realidade, né? Isso, eu passar pela experiência de ser um atleta, mas também buscar uma oportunidade melhor como treinador. Né? E eu tinha muita, não sei se a palavra é ambição, ou era obstinado por isso. Eu queria vitórias, eu queria ser o melhor treinador do Brasil, depois eu queria ser o maior treinador, o melhor treinador sul-americano, depois medalha em Pan-Americano, depois eu fui à Olimpíada. Quando eu cheguei na Olimpíada, eu vou te ser bem sincero, quando eu cheguei lá eu pensei assim, caramba, não é só isso que eu quero ser medalhista olímpico, eu quero ter uma medalha olímpica como treinador, eu quero ganhar, quem sabe, o ouro, né? Eu tinha uma... E isso tudo foi muito rápido, né? Porque tu vê, eu comecei como professor de escolinha com 18 anos, com 27 anos eu já tinha classificado atleta para a primeira Olimpíada, já tinha vários campeões brasileiros e sul-americanos, já tinha 7 campeonatos sul-americanos. Com 31 eu estava em Atlanta como head coach e com 35 eu estava encerrando a minha carreira em Jogos Olímpicos em Sydney, né? Que aí eu fui afastado nessa data. Mas essa trajetória, daí você foi pra Argentina, você fez o curso lá com o cara do momento, mas você não parou por aí, né? Você buscou, você foi pra Europa, que você comentou comigo. Sim, olha só, aí eu fiz vários cursos com ele e com outros treinadores, tá? Tanto na Argentina, como na Alemanha, na Espanha, na Holanda. Fiz, e o principal que eu fiz, tá? Mais do que cursos, eu fiz training camp, né? Os estágios de treinamento, né? Fora, na Europa. Isso foi muito mais importante. É o que eu falo, essa experiência de estar com os melhores treinadores do mundo, os melhores atletas, é um curso permanente, né? Então, isso eu passei 4 meses em Sevilha, passei 1 mês em Banholes, viajava muito para o circuito mundial, né, da Copa do Mundo. E nisso você continuava no Grêmio Náutico? Sim, sempre como treinador do clube e como treinador da seleção, né, convocado para a seleção, né, mas sempre como treinador do clube. Eu fiquei no Grêmio Náutico União por muito tempo, né, como atleta, até como professor, depois treinador e assim por diante, né. E depois voltei, né, eu fui 2 vezes gerente de esportes lá, que administrava os outros esportes aí não como treinador. Eu estive uma vez assim em atividade paralela, né, como treinador e como gerente, mas depois só como gerente de esportes. Legal. Que foi a época, me corrija se eu estiver errado, que você teve contato com a Daiane. Sim, né? A Daiane, quando foi ao Mundial e Jogos Olímpicos, eu era o gerente de esportes desse clube. Ela treinava no Grêmio Náutico União, né? Os treinadores dela treinavam lá e a gente acompanhava isso. Eu tinha contato com ela, com a família dela, né? E a gente recebeu ela em Porto Alegre aqui com uma grande festa, com os resultados dela, e era nesse período.
Era nesse período que eu fui gerente de esportes. Paulo, você como com a visão treinador, o que você vê como o principal diferencial para um atleta ser olímpico? Porque é muito no detalhe, né, cara, quando a gente tá falando dessa alta performance. Vários detalhes, né? Na realidade são vários detalhes, mas tem um detalhe fundamental. Olha só, quando eu fui para a Europa e fui para competições iniciais, quando eu fui participar de campeonatos mundiais, eu tinha um pensamento completamente errado do que depois eu aprendi e vi lá que não tinha nada a ver com o que eu pensava, né? Eu pensava que tinha alguma mágica de treinamento, que os caras faziam alguma coisa diferente, tomavam alguma coisa diferente. O cara começa a imaginar um monte de besteira. Mas eles têm uma coisa diferente dos brasileiros, de alguns brasileiros, não são todos, né? Mas de muitos, diria. Eles têm um comprometimento e uma disciplina fora do normal para nós, tá? Então, e parte dos treinadores. Isso parte dos treinadores e, consequentemente, para os atletas, tá? Porque se você não tem um treinador disciplinador, se você não tem um treinador comprometido, um treinador sério, como é que ele vai exigir isso do seu atleta, né? Não tem como exigir, né? Fica além disso. Então, eu tenho, assim, eu sou super fã aí do Bernardinho. Para mim, ele é um treinador fantástico, porque ele tem uma condição disciplinar incrível, além de toda a experiência, toda a formação dele específica em vôlei, né? E dos resultados. Para mim, ele é um grande disciplinador. Esse é um diferencial nele como treinador, e eu uso esse exemplo. Eu gosto muito disso, eu sempre trabalhei com muita disciplina, e é muito difícil encontrar isso nos treinadores, né? É muito difícil, porque o cara sempre dá uma escapada. Ele sai para fazer festa com o atleta, ele não separa a questão de atleta-treinador, essa hierarquia. Não dá para misturar essas coisas, né? Isso eu aprendi na Europa, que eu não podia misturar isso. Que eu tinha que tratar bem os atletas, ter um respeito mútuo, né? E ter uma relação legal, mas não misturar essas situações, né? Não misturar envolvimento. Eu sempre digo o seguinte, eu passei a ser amigos dos meus atletas depois que eles pararam de treinar comigo. Antes eu sempre fui o treinador deles. Então eu não podia envolver. Um relacionamento completamente diferente, né? Você acha que prejudica essa questão do treinador ter quer dizer, o atleta ter uma certa liberdade que pode se tornar uma libertinagem com o atleta? Eu acho que não tem nada a ver. Isso não pode acontecer, entendeu? Para resultado, essa liberdade demasiada do atleta com o treinador, jamais. Olha aqui, eu me lembro de ter situações assim de que atletas tentaram me ofender, porque o treinador muitas vezes tem que ser muito duro no treinamento, e o atleta vai se irritar, tu tá cobrando, o cara tá sentindo dor, tá sofrendo no treinamento, e tu vai ter que ser duro com ele, e o atleta vai se irritar, vai te mandar pro inferno, vai te ofender até. E eu sempre conduzi isso de uma forma da seguinte maneira: se chegasse a esse ponto do atleta me ofender ou perder o controle, eu chamava ele em particular na minha sala, ou onde eu estivesse treinando, no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu fiz isso também, chamava em particular e deixava bem claro como é que é as regras do jogo. As regras do jogo é o seguinte: eu sou o treinador, você não é obrigado a treinar comigo, não é obrigado a estar aqui, mas tem que seguir as regras e os comandos e as orientações do treinador. Tem que seguir um caminho, e quem escolhe esse caminho é o treinador que está no comando, que no caso era eu. E eu não admito desrespeito, assim como eu não desrespeito o atleta. Isso aconteceram algumas vezes e eu consegui conduzir dessa forma. E não tive problema para conduzir. Porque tu imagina, eu tratando com um cara de 2 metros, o cara de 1,90 m, o cara virava e me dava uma porrada, né? Então, já teve situação com meninas que eu treinei que também se perderam, me ofenderam. E aí, depois de uma conversa, eu disse assim: não, espera um pouquinho, isso não pode acontecer. E se acontecer de novo, eu mandava o atleta embora. Não aconteceu. Não aconteceu até porque eles sabiam que eu mandava embora. Porque sabiam que eu mandava, o cara trocava em disciplina e vai embora. Vamos seguir o baile, vamos treinar com quem está com vontade comprometido. O detalhe é esse, né? O atleta, de atleta para atleta. Uma coisa que eu vejo muito isso é o atleta olímpico, ele precisa ser completamente disciplinado, né? Ele é diferenciado. Um atleta campeão, ele é diferenciado, tá?
Não é incrível, não é à toa que os caras conseguem resultado, não é à toa que depois até alguns sofrem com isso, têm problemas, né? Mas é diferenciado, é um comprometimento, é um envolvimento muito maluco, né? Eu dei um exemplo esses dias que tem um grande remador da Inglaterra, chama-se Steve Redgrave, tá? Ele já parou de remar agora, ele foi 5 vezes campeão olímpico consecutivo, tá? O cara é um fenômeno, Sir Redgrave, lá na Inglaterra. E em Atlanta, ele estava na quarta Olimpíada dele. E ele terminou a prova e venceu, e era o grande espetáculo do evento de Atlanta, né? E ele disse que se encontrassem ele sentado dentro de um barco, depois daquela vitória, da quarta vitória olímpica, que internassem ele porque ele estava louco. Nossa. Ele parou um tempo de remar e acho que 1 mês ou 2 meses depois ele voltou a remar e conquistou a 5ª Olimpíada. Treinou mais 4 anos e conquistou a 5ª Olimpíada. Mas tu vê o que passa pela cabeça de um cara que tem que treinar muitos quilômetros, toda uma dedicação, todo um treinamento, como qualquer outro esporte. Então, o que passa na cabeça do cara é ganhar 5 Olimpíadas consecutivas, medalhas de ouro, né? Teve uma das Olimpíadas que ele mandou ouro e bronze numa prova. E 5 ouros consecutivos. E são poucos, né, no mundo, né? Em natação, remo, em vários esportes. Né? Algo incrível, é algo quase... incrível. Então, é uma dedicação muito... Então, é um cara diferenciado. Eu tive contato com ele, eu treinei em Sevilha com o Redgrave, ao lado, né? Ele treinando com a equipe dele, eu treinando ao lado. Eu acompanhei, pedi auxílio para eles em Atlanta para tirar uns barcos da prateleira, porque os caras são altos pra caramba, o barco ficava muito alto, eu queria tirar o barco, não conseguia. E pedi auxílio para eles, uns caras incríveis, né? Então, tratando as pessoas bem, tudo, mas com uma disciplina incrível, né? Com uma disciplina fantástica. Então, esse para mim é o principal diferencial. Tem que haver um comprometimento e haver uma disciplina, né? O atleta tem que estar determinado a fazer o que é certo. Tem que buscar com quem, né? Daqui a pouco não serve aquele treinador, ele troca. Eu sempre digo o seguinte, a coisa mais fácil que tem para o atleta é trocar de treinador. Ele não está gostando, não está se dando bem, troca de treinador, cara. Vai buscar um treinador que ele se sinta bem. Vou usar esse gatilho aqui. Recentemente a gente teve vários atletas aí do CrossFit Games trocando os seus treinadores. E é engraçado como o brasileiro por si só reage com isso. Nossa, tá traindo, tá virando as costas, tá isso. E na verdade é um relacionamento totalmente profissional, né, Paulo? Profissional. E quer ver uma coisa? Teve um período que eu trouxe atletas de outros clubes para remar comigo no União, que era um clube que tinha uma estrutura melhor para oferecer para o atleta. Atletas que se ficassem nos clubes onde estavam ficariam muito pior e não teriam os resultados que tiveram. E pensa o seguinte, quando você troca de uma empresa, não interessa o tipo de trabalho que você faz, você quer buscar uma melhor oportunidade, né? E eu acredito que o atleta, quando troca de treinador, né, seja qual motivo for, ele quer buscar melhorar. Ele pode até estar trocando errado, mas a busca dele profissional é melhorar, né? Não tem, que ninguém troca para piorar, né? Pode errar, mas não troca para piorar. Outro exemplo que eu vou usar esse mesmo gatilho é o seguinte: tinha atletas que diziam assim, não, Paulinho, tu tá sacaneando o meu treino para mim me dar mal na competição. Qual é o treinador, em sã consciência, que vai prejudicar o seu próprio atleta para ter resultado, se o resultado que ele vai ter vai ser o nome do treinador que ele vai levar em frente? Então não tem cabimento um negócio desse. Eu já tive atletas que eu não gostava de treinar, mas que eram excelentes atletas e que eu queria treinar e ter resultado com eles, e vice-versa, atletas que não gostavam de treinar comigo, mas sabiam que era o caminho para eles serem campeões. Ou não, mas seguiram treinando comigo. Então, isso é uma escolha, dificilmente um treinador vai prejudicar o seu atleta para que ele tenha um mau resultado, porque ele vai levar o resultado do treinador para frente. Com quem que tu treina? Não, mas tu treina com o Paulinho e tu teve um mau resultado porque ele te sacaneou? O que é isso? Não dá para entender uma situação dessa, né? Mas eu acho que tu desse esse exemplo dos boxes aí, das saídas, eu acho que é um pouco de mágoa, e até porque esse envolvimento que você falou que tem que ser profissional, vira muito amizade, vira muito... Não, mas até assim, o exemplo que eu trouxe são dos atletas elite lá, CrossFit Games, a galera internacional, tal, que tomou essas atitudes, mas eu achei engraçado como o público brasileiro reagiu a isso, sabe? Nossa, mas
fulano tá deixando Beltrano, que, nossa, foi campeão com Beltrano, por que que mudou Não, mas mudou porque achou que era hora de mudar, porque já tava num platô, né? Ou até, Daniel, como eu falei, ou até mudou errado, ou até não devia ter saído, pode acontecer, mas ele quis buscar uma situação diferente, ou estava desconfortável nessa situação, ou o próprio treinador quer afastar o atleta, não quer o atleta com ele. Isso é uma liberdade. Algumas variáveis, né? Variáveis e uma liberdade que tem que acontecer, tanto de treinador para atleta, como atleta para treinador, e de uma forma muito profissional, de uma forma muito clara. Certo. Né? Só que não pode se envolver ao ponto de amizade, de esse envolvimento muito pessoal, né? Eu vejo treinadores envolvidos muito pessoal com o cara, começa a transformar o atleta no irmão. Aí tu vê que às vezes não consegue ter resultado com esses atletas, porque o treinador na hora de apertar vai ficar com pena, porque o treinador vai ficar mais macio com o cara e tal, e às vezes tu vê que não tem resultado. Eu não gosto desse envolvimento, eu acho que misturam as coisas, tá? E eu não vejo grandes treinadores, grandes resultados com esse envolvimento. Vejo com respeito, com carinho, né? Mas sempre separando essa situação, mantendo essa divisão, né? Uma coisa é o treinador, outra coisa é o atleta, e assim por diante. Com respeito. Paulão, conta pra gente, foi uma história, né, que você já me contou e eu dei muita risada. Conta pra gente a história de quando o pessoal cerrou os barcos lá, quando vocês foram competir. Os remos. Não, a gente foi um campeonato mundial, foi o lugar mais longe que eu fui, que foi a Finlândia, né? Eu conheci o mundo inteiro, isso foi muito bacana com o esporte. E a gente desceu em Estocolmo e a gente tinha que pegar um voo pequeno, um avião pequeno, não sei o modelo do avião, que nos levaria de Estocolmo até Tampere, que era uma cidade da Finlândia. E os remos, a gente leva normalmente os remos, aluga o barco no local, porque levar o barco fica muito complicado, mas leva os remos no avião. E os remos têm 3,76 metros, os maiores, e os outros menores tinham 2,91 metros, mais ou menos. E esses remos de 3,76 metros, que eram de um barco da seleção, que estava junto comigo e com outro treinador, o Luiz, era um barco de São Paulo, e tinham 2 remos longos de 3,76 metros. Resumindo, o remo não entrava no compartimento do avião, a gente não percebeu, não se ligou disso, a gente entrou pro avião lá pelo finger. E eles, como não entravam os remos dentro do compartimento de bagagem do avião, eles serraram o remo. Serraram o remo numa posição quase no meio, um remo de carbono, custa uma fortuna, e acabou com o remo. Serraram o remo e colocaram em 4 partes, né? Eram 2 partes, colocaram em 4 partes, enroladinho com fita, e nos mandaram para a Finlândia. Quando a gente chegou lá, foi uma surpresa, desagradável, né? Completamente desagradável. Os caras serraram os remos, e o remo está muito com o contato do atleta, já forma a posição da mão ali e tudo, né? Isso prejudicou, a gente teve que comprar outros remos lá, o pessoal de São Paulo teve que comprar outros remos, e foi muito estranho, foi uma coisa assim incrível que aconteceu, dos caras serrarem, nunca conseguimos recuperar esse remo, não pagaram o remo, foi uma confusão, mas não se conseguiu. Tem várias histórias, mas essa aí... Isso que eu ia falar, né? O esporte em si, quem vive o esporte, vive muitas histórias ao mesmo tempo, independente do tamanho da proporção que se a pessoa vive o esporte da proporção municipal, da proporção estadual, da proporção nacional, ou até mesmo no teu caso aí a proporção internacional, né? Basicamente conhecendo o mundo todo aí deve viver muitas histórias cômicas e hilárias, né? Tem diversas histórias, assim, momentos incríveis no Peru, eu praticamente tive que pegar um barco emprestado na marra, assim, quase que roubaram um barco de uma garagem de remo para o meu atleta ser campeão sul-americano, né? Porque nós chegamos no Peru e sem barcos, né? Só com remo também. E normalmente quando emprestam barco, emprestam barcos muito ruins, né? E aí chegamos na garagem do Peru, no clube que a gente ia participar do sul-americano pela 3ª vez, ia ser campeão, e ganhamos, né? Ia ser a 3ª vez como campeão sul-americano. Isso era inédito, porque ganhar da Argentina no Campeonato Sul-Americano de Esquife era inédito. E eu já estava na minha 3ª vitória consecutiva. E o mais incrível, né? Esse meu remador, o Daniel, tinha 1,65 m. E era um monstro de forte, era uma coisa excepcional, coisa que eu nunca vi igual.
E ele foi campeão brasileiro várias vezes e campeão sul-americano. De júnior, até 18 anos. E quando eu cheguei lá, me disseram que eu tinha que pegar no fundo da garagem um barco amarelo, um barco amarillo. Pega um barco amarelo no Peru lá, e esse é o barco amarelo. Pô, eu cheguei no fundo da garagem, baixei o barco amarelo, o barco era um toco. O barco era muito ruim, muito pesado, horrível. Botei o cara para remar, ele foi remar, voltou decepcionado. Disse que não vou ganhar de ninguém com esse barco. Só que eu olhei mais para o fundo da garagem, tinha um barco branco com umas listas amarelas, né, um pouco mais amarelinho também. E eu disse assim, não, vai ser aquele lá, um barco novo. E eu baixei o barco, peguei na marra o barco, baixei o barco, não era aquele. Peguei, regulei, botei o remador para remar, que era um barco novo. Ele foi e voltou satisfeitíssimo, esse barco tá perfeito. Só que eu fui com outro treinador que estava comigo, o Concheri, que era meu auxiliar, nós fomos sentar na rampa para ver o atleta treinando, não tinha lancha, né? E aí quando a gente está na rampa treinando, vem um senhor de idade, do Master, e coloca os remos dele do meu lado, assim, a gente tem que levar os remos até a rampa para depois pegar o barco. Quando eu olho o remo do cara do meu lado, eu estava sentado na rampa, estava escrito o nome do barco. Estava escrito Henrique Valdívia. Não me esqueço nunca mais o nome do cara. Eu disse pro Concheri, né, que o apelido era Piau, eu disse, pá, agora ferrou, né? Agora nós vamos apanhar. Aí, daqui a pouco veio o cara correndo de dentro da garagem, me bote, me barco, brabo, enlouquecido. E eu dando explicação pro cara, não, eu peguei enganado, barco amarillo, barco... Que era mentira, eu peguei porque eu roubei o barco da garagem lá pro cara treinar, né? E para tu ver a vontade, o comprometimento para deixar o atleta numa situação boa, né? Até dizer a palavra roubou, né? Eu peguei emprestado, né? Sim. Então, e aí esse senhor ficou bravo, mandou voltar, o cara encostou no barco, ele saiu para remar e disse que estava maravilhoso, estava tudo ok, mas que não dava para ele remar. E eu disse, não, o senhor pensa melhor, deixa o garoto treinar. Não, mas ele é pequenininho, o argentino tem quase 2 metros, não vai ganhar do argentino de jeito nenhum e tal. Eu falei, não, deixa ele competir amanhã. E aí, com carinho, ele voltou, disse que o barco tinha sido muito bem regulado, que ficou bom para ele, e ele queria emprestar. E no outro dia, o meu atleta ganhou o campeonato. Eu nunca vi um peruano torcer tanto para o Brasil, porque não queria que o argentino vencesse, né? Então, essa foi outra oportunidade incrível, né? E ele ganhou a prova com o barco. E quais são os títulos que você conquistou como treinador aí, os principais? Campeonatos brasileiros, né? Estadual, eu não conto muito, mas campeonatos brasileiros, eu cheguei a 35 campeonatos brasileiros. E ganhei 7 sul-americanos de categoria, 3 júnior, né? 4 júnior e os outros 3 de sênior, de classe máxima, classe open. E depois fui a mundiais, chegamos a finais de mundiais, e depois Pan-Americano, eu tenho medalhas como treinador em Pan-Americano, tenho 3 medalhas, uma de prata e 2 de bronze. Infelizmente não consegui o ouro. E tenho as classificações olímpicas, foram 3 classificações, e depois em Sydney, em Atlanta, eu fui como treinador-chefe, né, como head coach da equipe, que eu tinha a maior equipe em Atlanta. Como é que foi a experiência de Atlanta? Chegar lá em Atlanta, a abertura, representar o Brasil, é o ápice, né, Paulo? Isso realmente é quase inexplicável, Daniel, a emoção é muito grande, né, você entra, eu fui na abertura, né, alguns atletas e treinadores foram convocados para participar da abertura, que tinham mais tempo para suas competições, não eram todos. Eu participei com a minha equipe na abertura e fantástico, né? Estar no estádio do Centennial Park lá, que era os 100 anos de Olimpíadas, né? Foi um momento também incrível que combinou com 100 anos. Estar do lado do Muhammad Ali, do Holyfield, do Dream Team, passando do teu lado, te cumprimentando, né, batendo a mão. Porque naquele momento todo mundo, quer dizer, todo mundo é igual, a gente sabe disso, mas naquele momento todo mundo é olímpico, treinador, atleta, massagista, enfim, todo mundo é olímpico. Eu imagino a energia daquele lugar e o respeito, né? Eu não falo que todo mundo é igual, viu, Daniel? Eu falo que todo mundo é semelhante, porque ali tinha bastante diferença, mas todo mundo é olímpico, está todo mundo envolvido numa competição. Que me perguntava assim, mas o que tu acha que é a Olimpíada? A Olimpíada, para mim, é uma guerra do bem, porque tá todo mundo ali para uma guerra, né? O cara quer passar por cima, quer ganhar do seu adversário, quer ser um campeão olímpico, né? Mas esse prazer, esse envolvimento, é uma disputa incrível, né?
A pressão também, como escreveu agora há pouco, a pressão é enorme, né? Mas a sensação de estar entrando, né? Eu tenho vídeos da entrada no estádio, né? Depois, eu não participei da festa final, porque de lá eu fui convidado para ir para o México, me convidaram para ser treinador do México, eu passei um tempo lá. Mas incrível, incrível participar, estar na Vila Olímpica, estar envolvido com os treinadores, com os atletas do Brasil, e treinadores e de todo o mundo, né? No mesmo local, local de alimentação, tu comia do lado dos atletas campeões olímpicos, né? É um ambiente fantástico, não tem explicação isso, né? É por isso que eu digo assim, que a gente é semelhante, né? Mas tem os diferenciais, né? Não é todos que vão à Olimpíada, não é todos que têm um resultado determinado de uma empresa, não é todos que têm um desempenho bom. Então, existem diferenciais, né? Eu vou confessar pra você, eu nunca fui um atleta de performance, nunca, né, nem cheguei nem perto de ser um treinador de performance, mas eu admiro muito as pessoas que trabalham com a performance, porque é nos mínimos detalhes, né, Paulo? Eu fico pensando, beleza, técnica do remo, né, a gente já conversou várias vezes, tem vários detalhes, vários pontos e ok, porém, o detalhe ali, né, os milésimos dos segundos que vai fazer a ponta do barco passar na frente do outro, o momento certo, tudo isso é uma construção de anos e anos de repetição, de dedicação, de faça chuva, faça sol. Então a conquista da vaga olímpica, da vaga do mundial, né, do ápice de qualquer modalidade é algo muito doloroso, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, né? Falasse também uma palavra muito importante, Daniel. Detalhes. São vários detalhes, né? Realmente são muitos detalhes que te levam aos resultados olímpicos, né? Que te levam aos resultados importantes. E eu falei esses dias, né? A gente publicou lá um comentário de que se as pessoas não buscam detalhes nas suas atividades, elas se tornam simplesmente mais um profissional de determinada atividade, né? É mais um no meio de vários. Aqueles que buscam os detalhes, que vão afinando os detalhes, que vão buscando cada detalhe para desempenho, para o que eu falo de eficiência em qualquer que seja o esporte, né? Esses detalhes te levam ao diferencial, né? Esses detalhes te levam ao resultado final, ao que você quer de ápice, né? Só assim. Com certeza, cara. E hoje, você sendo esse treinador experiente aí com uma longa caminhada, um desenvolvimento, uma bagagem gigantesca, o que você falaria para os treinadores de hoje, independente da modalidade? Qual conselho você daria para um cara que fala assim, poxa, eu quero ser um bom treinador, eu quero ser um treinador acima da média? O que você daria de conselho? Eu acho que é o mesmo conselho que eu dou nos cursos, Daniel, que a pessoa se dedique muito aos resultados, né? Estude bastante, busque um aprimoramento constante, entender que vai errar muito, vai errar várias vezes até chegar ao objetivo, colar nas pessoas certas, aprender muito com as pessoas. Então, essa é a colocação que eu faço nos cursos, que tem que ser uma dedicação extrema, não dá para ser só mais um no meio esportivo se tu queres ter um bom desempenho. Se quer se tornar um treinador diferenciado, um treinador de alto rendimento, você tem que ser diferenciado em tudo que faz. Tem que ser diferenciado nos aspectos importantes do seu treinamento. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu sou um cara extremamente chato com horário, com comprometimento, com aquilo que eu combino, né? Você sabe, a gente fala várias vezes, aquilo que está combinado, está combinado. Dá para trocar? Dá, mas vamos sentar e vamos combinar de novo, né? Vamos determinar as coisas com antecedência. Tem que haver um comprometimento, tem que haver uma responsabilidade diferenciada para tudo isso. Exatamente. E aí, a partir do momento que você consegue equilibrar esses valores, consegue olhar para isso de uma forma, né, significativa, você começa a se construir como ser humano e automaticamente como treinador. E então um ponto que a gente pode destacar aqui é o relacionamento entre treinador e atleta. Ele pode ser uma pedra no sapato nessa construção. Eu acho que tem que
tem que cuidar isso. Existem atletas até que têm um relacionamento forte com treinadores, né? E que tem resultado. Treinadores que são esposos, maridos e vice-versa, né? Não, eu não vejo esse problema. Só eu vejo quando não tem isso, quando não é isso, entendeu? Eu vejo, e quando eu falo em misturar as coisas, é perder assim o respeito, é perder o controle, é ficar alguma coisa que não tem limite, né? Entendeu? Determinadas brincadeiras que tem que ter um certo cuidado, tá? Eu acho que tem que... vão falar que, não, mas ele é um treinador muito duro, um treinador muito sério. Não é isso. Eu vou brincar, eu vou me relacionar em momentos assim mais descontraído com os atletas, mas sempre com cuidado, sempre se mantendo assim de uma forma tranquila, né? Com muito respeito de ambos. Isso eu acho que é importante. Quantos atletas olímpicos você criou? Eu treinei para Atlanta 6 atletas olímpicos, treinei para Barcelona 1 atleta olímpico e treinei para Sydney 1 atleta olímpico. Mas eu te diria que são 6, 7, 8. 8 atletas foram a Jogos Olímpicos com o meu trabalho, mas eu trabalhei outros atletas que também foram a Jogos Olímpicos, né? Então acho que uns 12 atletas que treinaram comigo já foram a Jogos Olímpicos, né? Tem um dos atletas que treinou comigo, que ia a Sydney comigo, que foi a 4 Jogos Olímpicos consecutivos. Bastante, hein? O Anderson. O atleta mais disciplinado que eu já treinei, eu diria. É um cara extremamente... Santa Catarina, mas treinava aqui em Porto Alegre comigo. E hoje você continua como treinador, treinando aí, até onde eu sei, 2 dos principais atletas no mundo do CrossFit brasileiro, certo? Certo. Eu agora estou me dedicando a um novo projeto, né? Que é ensinar o pessoal do CrossFit a ter uma arremada eficiente. Estou me dedicando a novos projetos em função do que é a característica do remo e que hoje é uma das características das competições de CrossFit, que é o endurance. Então, o foco do meu trabalho é endurance, né? Vai vir projeto pela frente com endurance aí, né? Então, o meu desafio é ensinar esse pessoal, compartilhar toda essa informação que eu tenho, essa experiência que eu tenho com remergômetros, que são os equipamentos de remo usado no CrossFit. Para te ter uma ideia, eu trabalho com remergômetros desde 1988, com remergômetros Concept, né? Trabalhei com um remergômetro que chegou antes do Concept, que era o remergômetro de Gissen em 85. Então é muito tempo com máquinas de remo, né? Treinei vários atletas. Existem alguns... O atleta olímpico, ele treina no ergômetro também? Treina e tem que fazer testes, tem que fazer avaliações. É onde eu ia chegar. Tem alguns treinos, tem alguns testes meus de atletas que ainda não foram batidos ainda pelos remadores brasileiros, que ainda se mantêm como grandes testes, né? E então é muito treinamento, se usa o remergômetro e na água. Ele foi criado para isso, para avaliações e para simular da água quando não dá para treinar na água. E o CrossFit está usando isso direto, então eu vi uma nova oportunidade, um novo desafio para ensinar o pessoal a remar de forma eficiente, porque a maioria, né, infelizmente a maioria do pessoal do CrossFit não sabe remar de forma eficiente no remergômetro. Ele rema com uma técnica equivocada. Então o nosso objetivo, a nossa oportunidade, é uma grande oportunidade que a gente está pegando pela frente, que eu vou pegar, que estou desempenhando isso, é de ensinar eles todas as informações, treinamentos, controles, porque não é só a parte técnica, né? Toda a parte técnica envolve controles de ritmo, controle de pace, controles de regulagem da máquina de acordo com o peso do atleta, de acordo com a prova que ele vai competir, se é uma prova mais longa, se é uma prova mais curta. Então tem várias informações, claro que eu levei muito tempo para conquistar isso, e vou conseguir dar de uma forma mais mastigada, né, como você falou no início, para quem fizer meus cursos, para quem acompanhar e fizer o treinamento. Hoje eu treino 2 feras do CrossFit, que é a Gabi Moratti e o Chiquinho,
que agora ganhou o TCB aí pela 4ª vez, né? Chiquinho, campeão do TCB For All 2021. Parabéns, Chiquinho, sou fã demais. E Gabi aí como uma das promessas, né? Do TCB brasileiro, do CrossFit brasileiro. Sim, a gente está fazendo um trabalho já há alguns meses com os 2 atletas. Melhoraram muito a condição física de endurance, de resistência. Eles me relatam isso, eu sinto no treinamento, eu vejo com as diferenças dos paces, a diferença dos treinos dia a dia. Mas é um processo, eu expliquei para eles que isso é um processo e leva tempo. O grande problema, às vezes, do atleta brasileiro é que ele quer a coisa muito imediata, que é tudo muito rápido. Não e só o atleta, né? Todo mundo, de certa forma. E isso leva tempo, né? Eu digo assim, um atleta olímpico treina há 4 anos, faz um ciclo olímpico de 4 anos, de 8 anos, para ganhar 1 segundo, e às vezes ele não ganha esse 1 segundo, ele perde 1 segundo. Né? Então, faz uma diferença. Até eu acho incrível, às vezes os coaches colocam assim, não, eu vou melhorar a sua capacidade física em 30%, eu não sei qual é essa mágica, porque treinava há 4 anos para melhorar 2%, 3%, 5%. Né? Então, depende de muitos fatores, né? E você destacou aqui pra gente que a sua especialista aí, hoje, né, você tá se posicionando, você tá treinando os atletas em relação ao endurance. Compartilha com a gente um pouco aí né, do formato dos seus treinos, da metodologia dos seus treinos. Eu convivo diariamente com você em relação a isso. Uma coisa que eu sempre gosto, né, de te perguntar, e para mim foi muito curioso quando você falou, foi o RML, né? Como é que você aprendeu isso, né? E como é que é aplicável hoje? Bom, o remo olímpico, até eu conhecer o CrossFit, eu considerava o esporte mais completo, um dos mais completos do mundo, tá? O CrossFit hoje eu acho mais completo do que o remo ainda, né? Por que eu digo isso? Porque o remo olímpico, além de a forma de remar ser muito completa, usar todo o corpo, o remo olímpico o atleta tem que treinar LPO, tem que fazer peso, né, treinamento de peso, levantamento de peso olímpico, ele tem que correr, ele tem que andar de bicicleta, ele tem que nadar, ele tem que fazer exercícios que compõem várias formas de tipo de treinamento. E um tipo de treinamento que o remo faz muito, que envolve endurance, envolve resistência muscular e a resistência à fadiga muscular, é o RML, que é a resistência muscular localizada. E no remo, esses números, de certo modo, às vezes são questionados por alguns fisiologistas, né? Aqui, principalmente aqui no Brasil, porque na Europa eles fazem isso direto. Então, esses números são repetições de 3 séries de 60, depois 3 séries de 80 repetições com exercícios de LPO ou exercícios de equipamentos de CrossFit, né, de exercícios de CrossFit, que eu já aplico, exemplo que eu aplico na Gabi. E levam a repetições que o atleta fica fazendo durante 7 minutos, 5 minutos, 6 minutos, sem parar, com cargas entre 30% e 40% da carga máxima do levantamento, do teste do seu atleta. Eu imagino quanto deve fritar a musculatura. Frita, realmente queima muito, né? Mas é todo um processo. Você começa com 1 minuto, começa com 20, 30 repetições, vai para 40, vai para 60, vai para 2 minutos, 3 minutos. E isso tem um controle. No remo existe um controle de cadência, né? Existe um controle de cadência. Eu tenho acompanhado muitas filmagens e WODs de CrossFit, né? Tem os sheds lá de 1000 repetições, né? E que é uma coisa incrível, mas aquilo ali nada mais é do que RML, a cadência, e ele pode ver que eles controlam aquela cadência para fazer o trabalho em cima da o vídeo que você me mandou do Fronen, né? Fazendo esse workout. Exatamente, 1000 repetições. Então, isso é resistência muscular localizada. E volto a repetir, o CrossFit está cada vez mais entrando em endurance, porque você leva em todo o OD ou em várias provas, são vários dias em competição, o atleta tem que se recuperar, ele tem que ter um grande fator de resistência, não adianta ele só ter força. Tem que ser um atleta forte? Tem que ser um atleta forte. Mas eu te diria que hoje tem que ser um atleta mais resistente do que forte, porque compõe muito mais em toda a prova. Todas as provas, todo o contexto das provas vão passar normalmente de 3 minutos, 2 minutos, e isso vai entrar num componente de resistência muito intenso. Então esse é o foco do meu trabalho, também aproveitando essa oportunidade de observar qual a tendência
do CrossFit atual, desde 2016, que já está com essa tendência, pelo que a gente tem observado, e eu conversei com alguns treinadores, e também porque é o foco do trabalho de remo, que é o foco em endurance. Então, como eu tenho muito tempo trabalhando com endurance, trabalhando com treinos de baixa e de média intensidade, também treinamentos de alta intensidade, treinamentos de potência, né, que envolve todo o remo e toda a periodização de um treinamento. Recentemente você esteve em Londrina, dando um curso, né? Um curso de formação aí de remo ergômetro para treinadores, enfim, atletas. E como é que tá essa sua agenda aí? Se alguém quiser te procurar para falar sobre os seus cursos, né? Sobre uma palestra, sobre, enfim, aprender a treinar com você, né? Como é que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer o contato através do direct comigo, né? Do meu Instagram, Paulo Praz Endurance Coach. E eu estou à disposição para a gente combinar. Eu tenho tido alguns contatos, né, para Rio de Janeiro, para São Luís, para Maranhão, para Santa Catarina, já desenvolvendo alguns cursos, marcando algumas datas. E também tem além do curso que leva normalmente 12 horas, esse curso inicial, feito em 2 dias, a gente também está desenvolvendo um trabalho que é o Rowing Day, que é como se fosse um aulão, né? Onde eu posso visitar algum box e participar e fazer um aulão com os equipamentos e passar 2 horas dando um pouco de conhecimento técnico, algumas informações para melhorar essa qualidade dos atletas, dos coaches e assim por diante. No curso existe, claro, que vários tópicos, várias informações, treinamentos, controles que são maiores do que o Rowing Day, mas são 2 possibilidades que podem acontecer. Legal. E acho que um ponto que é bem diferente do que você traz como treinador, quando você está treinando um atleta, eu vejo você fazendo isso com o Chiquinho, com o Gabi, mas você já me deixou claro que é o seu padrão, que é você passar o treinamento ao vivo com o atleta, independente da distância que vocês estão, né? Diferente do que as pessoas estão acostumadas de receber uma planilha com treino e fazer de qualquer jeito. O que você vê de mais importante para você estar ali, com horário agendado, né, numa videochamada? E por que você faz isso? Boa lembrança, Daniel, boa lembrança. Olha só, eu sempre comento, quando entram em contato comigo para fazer treinamento, alguns atletas no Brasil têm entrado em contato, porque viram alguns treinamentos com a Gabi e com o Chiquinho, né? Eles ajudaram a divulgar isso. E eles entram em contato comigo e perguntam como é que é o sistema de treinamento, se eu vou enviar uma planilha para eles. Eu digo sempre assim, ó, o meu treinamento é mais do que enviar uma planilha. Se eu enviar uma planilha e o cara fizer sozinho, para mim não adianta nada. Porque é diferente, o remo é um pouco mais específico, o treinador tem que estar acompanhando. Então, eu prefiro ter menos atletas treinando comigo, mas treinando de forma correta, do que mandar planilha para 1 milhão de caras. Tá? Talvez eu até deixe de ganhar dinheiro com isso. Mas é a minha metodologia, é o que eu acredito. Tá? Eu acho que treinar só com planilha, se o atleta não é experiente, ele treina no escuro. Tá? Esse é o meu ponto de vista. E quando a gente fala do remo, não tem ninguém experiente dentro do CrossFit nesse momento, né? É mais difícil ainda, né? Então, o tipo de treinamento que eu dou, eu monto planilhas de treinamento, mas eu tenho que acompanhar o atleta. Então, eles marcam comigo. A Gabi faz 3 sessões por semana comigo, o Chiquinho faz 2 sessões por semana comigo. Então, eles têm um horário agendado e a gente, em vídeo, a gente acompanha e faz o treinamento. Então, eu tô treinando como se eu estivesse do lado dele. Claro que o importante foi que eu tive a oportunidade de estar pessoalmente com a Gabi e com o Chiquinho para melhorar a remada. Porque não tem como pessoalmente, né? Tem gente que diz que virtual é melhor do que pessoalmente. Olha, pode ser que eu esteja meio arcaico, mas ainda prefiro, né, estar presente, colocar a mão na pessoa, indicar, arrumar, acertar a posição. Treinador raiz, né? Aquele treinador da época dos dinossauros ainda, de Rainha System. Sabe aquele Rainha System, a calça da Adidas azul com branca e a camisetinha polo? Mais ou menos por aí, né? Quase isso. Mas é o que eu acho importante, acho muito importante, né? Ter o contato com o atleta e conseguir mostrar a parte técnica. Mas a gente pode fazer isso por vídeo, é claro, eu estou fazendo, né? É uma mudança necessária, é uma mudança que é a futuro, que independente de ser treinador raiz, tem que se desenvolver, né? Para isso, mas eu acompanho sempre, o treino é marcado com o meu acompanhamento.
Isso também tem alguns atletas que já estão treinando comigo. Não interessa o nível do atleta, não precisa ser um grande campeão, pode ser uma pessoa que faz só como atividade física. Eu também me adaptei a isso para treinar qualquer categoria, qualquer nível de desenvolvimento. E você tem a sua escola também, né? Aqui em Porto Alegre eu moro numa ilha e ao lado a gente tem uma escola. Ai, que ruim morar numa ilha, né? Nossa, que visual chato. É um visual bem legal. E aqui eu tenho uma escola, que é no meu terreno ao lado aqui, e tem um parceiro na escola, e desenvolvo o trabalho não só com remo no remo ergômetro, mas com canoas havaianas, stand-up paddle e surf ski, que é outras modalidades que eu busquei depois do remo olímpico. São modalidades mais de diversão, também tem competições importantes sobre isso, mas te diria que é mais prazerosa, né? Uma atividade para fazer no mar também. Aqui é rio, mas isso dá para fazer no mar. Pô, legal, Paulo. Realmente é uma história incrível. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre isso. Agora, eu gostaria que você trouxesse um pouco, e aí seria mesmo uma chacoalhada para a galera aí do CrossFit, né? Que quer competir em alta performance, né? Que quer ir frequentar TCB, quer frequentar competições importantes, BCC, enfim, e até com o sonho de chegar no CrossFit Games. Mas essa visão que você trouxe, né? O CrossFit Games ele tá se tornando cada vez mais endurance e o quanto essa galera precisa parar de olhar só para o LPO e para a ginástica e prestar atenção realmente nessa dedicação que eles precisam ter, né, no endurance em si, seja com remo, seja numa bike, seja... Com, né, esqui, exato, com a esteira, correndo, nadando. Não, olha a diversidade de provas que teve no Games. O cara tinha que nadar, tinha que sentar num caiaque, tinha que remar um caiaque, que nunca remou, talvez, e tinha que enfrentar aquelas provas diversas, uma diversidade tremenda. Então, é um atleta... Por que eu falei que eu acho que hoje o CrossFit é mais completo do que o remo ainda? Porque são várias provas que acontecem, que pode trocar o formato da competição do WOD. Então, é fantástico isso. E tem que desenvolver, todos os treinadores, né, os grandes treinadores já estão olhando para isso. Já estão olhando para o CrossFit com um endurance mais atento, né? Bons treinadores estão olhando para essa situação. Mas eu acredito que os atletas têm que entender um pouco disso, que eles têm que... às vezes é um treinamento um pouco mais chato, de resistência, do que só levantar um peso, para fazer uma postagem levantando um grande peso, agachando com um percentual bem elevado, com muitos quilos, muitas libras, mas é necessário, tá? Tem que treinar na bike, tem que treinar no remo, tem que treinar no esqui, tem que nadar, tem que correr. E eu digo para as pessoas, assim, para os atletas que não gostam de correr, mas tem que correr, faz parte do... Então vai ser atleta em outra coisa. Então vai fazer outro esporte, vai jogar xadrez, que não precisa correr. Então vai ter que... Se tem que correr no CrossFit, se tem que nadar, se tem que remar, tem que treinar aquelas coisas. Tem que treinar, às vezes, mais o que não gosta, porque o que gosta vai que é um doce, né? Então aquilo que não gosta, tem que treinar mais. Exatamente. E às vezes a galera só gosta de treinar o que gosta, né? Só quer treinar o que gosta, na verdade. E não treina. Imagina o seguinte, o atleta chega no TCB, por exemplo, e aí acontece que estava esperando a prova surpresa de natação. Provavelmente vai ter lá no final do ano a prova de natação. Aí o cara não treina natação, não sabe nadar, mal sabe se debater numa piscina. Se cair a prova de natação, ele vai cair numa roubada. Então ele vai ter que aprender a nadar. Tipo, se ele não sabe nadar, não adianta nem ele ir com a ideia de que quer ser campeão. Não, porque aquela prova ele vai ser tão mal na prova que a pontuação dele... como é que é a pontuação, pelo que eu observei? Tem que ter uma regularidade. O atleta não precisa ganhar todas, mas tem que ter uma regularidade, tem que estar equilibrado entre os melhores. Às vezes não... então, se o cara vai muito mal numa prova, em 2, 3 provas vai muito mal, foi mal no remo e foi mal na natação porque não gosta de remar e porque não sabe nadar. Tá ferrado, acabou. Então nem vai. Nem vai porque vai cair a prova, né? O que você achou da prova que teve remo no Forol agora, esse final de semana que passou? Eu acho incrível, acho bacana quando tem as provas de remo, né?
os atletas têm que saber o pace, têm que saber o controle, né? Eu achei que muito bacana eles colocarem. Eu esperava que fosse uma prova mais longa, né? Até em função do endurance em si, e foi provas mais curtas, né? Uhum. Então, isso às vezes até se a pessoa não está acostumado com um determinado pace, ou se perde, faz uma intensidade muito alta, né? Acaba se prejudicando em toda a prova. Eu esperava que fosse uma prova mais longa, mas foi mais curta, e isso, a diversidade de provas que acontecem no CrossFit é normal, né? Agora também tem outro evento, agora que vai ser provas mais curtas de remo também, provas de 500 metros. E então, isso vai mudar, né? Também esses dias falaram em provas malucas, provas muito longas de remo de 42 quilômetros. Aí é um excesso, aí já é demais. Aí causa um desconforto, machuca o atleta. Imagina que o cara vai ficar ali sentado 3 horas na máquina, né? 2 horas e 40 minutos. Até teve já nos games aí a maratona de remo, mas eu acho extremamente desnecessário, né? Desnecessário, né? Eu vi também alguns vídeos sobre isso, machuca o cara, né? Começa a causar até lesão, né? Então é desnecessário, né? É uma coisa assim que já começa a entrar no lado absurdo, no lado desnecessário. Tem que ser alguma coisa equilibrada, né? Tem que exigir, tem que fazer o atleta ser um cara de performance, né? De rendimento, mas sem perder o controle, sem pirar. E os treinadores que querem saber mais aí, né, da formação de um treinador, de um mindset de um treinador, também podem entrar em contato com você da mesma forma, né? Sim, entram da mesma forma, entrem em contato pelo Instagram e a gente está à disposição. Eu sou muito aberto para conversar, para compartilhar informações. Claro que eu desenvolvo o meu trabalho de uma forma profissional, com cursos, com palestras e com treinamentos, mas eu tenho uma abertura muito legal. Eu gosto, né, de compartilhar, né, de ter essa troca de informação. Te confesso que eu até, às vezes, sinto assim, um pouco de resistência dos treinadores do CrossFit de compartilhar essas informações, mas eu sou bem aberto. Estou disposto para compartilhar as informações. Bacana demais, Paulo. Bom, a gente está chegando ao fim desse episódio incrível aqui com você. E quais seriam aí as suas últimas palavras para nossa audiência, para a galera que está acompanhando esse episódio até aqui? O que você gostaria de deixar aí como mensagem? Eu quero deixar como mensagem para vocês a questão de oportunidades, né, que a gente falou no início, né? De aproveitar as oportunidades, não perderem o momento. Às vezes o trem passa, né? Aquele exemplo que o cara fala, o trem passa e eu não peguei. E ele não vai voltar de novo, dificilmente vai passar de novo na tua frente. Então, aproveitar esses momentos de oportunidades, né? Buscarem uma disciplina, buscarem uma consciência interior, né? Se comprometerem com aquilo que vocês querem fazer de diferente. Se vocês realmente querem ser um profissional diferenciado, pensem nisso, são nesses detalhes e nesses aspectos que você vai conseguir fazer a diferença, né? E também convidar vocês para me acompanharem nesse novo desafio, nesse desafio de compartilhar informações, nesse desafio de trazer uma eficiência, trazer todos os aspectos do remo, especificamente do remo. Eu não sou treinador de CrossFit, eu sou treinador de remo, então eu estou trazendo uma parte que tem dentro do CrossFit com uma melhor eficiência para os treinadores de CrossFit. Por exemplo, vários treinadores buscam cursos de LPO, ou buscam cursos de movimentos ginásticos. Ele tem que lembrar que ele tem que buscar o curso de natação, que ele tem que buscar o curso de remo, que ele tem que buscar o curso de bike e assim por diante, porque ele vai necessitar de tudo isso, né? Ele vai ter que ser um treinador bem completo. Então, repetindo, eu sou um treinador de remo que está aqui à disposição para compartilhar esse tipo de informação com vocês. Muito legal, Paulo. Bom, mais uma vez, meu mega obrigado por esse tempo, né? Por você estar aqui que agradeço. Compartilhando com a gente seu conhecimento, sua história, enfim, a gente vai ter outras oportunidades também. E para você que ficou até aqui com a gente, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, seu feedback é super importante para a gente continuar evoluindo o Papo de Fitness, trazendo informações cada vez mais valiosas, cada vez melhores para vocês e com muita diversão, é claro. Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, Papo de Fitness Podcast. Começa a seguir o perfil, a gente está sempre atualizando com as principais informações. Toda quarta-feira, 8 da manhã, a gente tem um episódio novo para vocês. E também o nosso canal do YouTube, que você pode correr lá agora e seguir, né? Olha, bora se inscrever no canal do YouTube, que vai nos ajudar demais também. Então, gente, até a próxima quarta-feira, até a próxima semana, com mais um episódio do Papo de Fitness de vocês. Valeu, um grande abraço e meu muito obrigado.